Olá, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano, seu professor de História, e hoje estou apresentando a nossa primeira videoaula do sexto ano. Nessa videoaula, nós vamos relembrar alguns conceitos, algumas ideias que nós já estudamos em sala de aula. Então, essa aula vai ser mais uma revisão, e aí, dentre alguns dias, eu vou estar postando novas videoaulas, avançando o conteúdo que nós estamos estudando, que está programado para esse ano. Então, olha só, essa aula aqui, ela vai ser revisão, vai ser, depois do final dela, vai ter algumas atividades que eu vou estar passando, disponibilizando para vocês resolverem, e aí vocês vão me enviar, né, por WhatsApp ou me chamar no Facebook, né, e me enviar as respostas dessas atividades. Então, olha só, aí na tela de vocês está aparecendo num cantinho eu falando, num cantinho tem o logo da escola, o logo da nossa disciplina. Então, durante alguns slides que eu vou estar passando, às vezes essas imagens, os textos vão estar sendo tampados por essas janelinhas. Mas não fiquem apavorados, não, porque depois do final da aula eu vou estar disponibilizando esses slides na íntegra. Então, vocês vão conseguir assistir ele, ler com mais calma. E essas partes que foram tampadas, né, por causa da nossa gravação, lá vocês vão conseguir ver com calma. Então, o nosso primeiro assunto, né, as primeiras habilidades que a gente tem que trabalhar no sexto ano é a que inclui o tema tempo, espaço e formas de registro. Então, a nossa unidade temática, o tema não vai fugir disso, nós vamos falar de tempo, sobre o espaço e como que o homem registrava as coisas na antiguidade, né, e até a atualidade. O nosso objeto de conhecimento, então, é entender um pouquinho as sincronias e as diacronias. O que é isso? O que é sincronia? Né? O que uma coisa está influenciando a outra? O que acontecia num lugar e ao mesmo tempo acontecia em outro? E diacronias é quando a gente fala dos acontecimentos que foram passando com o decorrer do tempo, o que foi mudando, o que foi transformando de uma época para outra. Tá? Então a gente vai entender o sentido dessas palavras, dessas transformações. Já quero pedir desculpa também pelo barulho, né, que estou gravando nesse vídeo aula aqui em casa, mas sempre passa na rua algum carro, alguma moto, né, fazendo algum barulho. Então desconsiderem esses sons externos que vai atrapalhar um pouquinho nossa transmissão e prestem atenção na aula. Qualquer dúvida vocês retornem o vídeo, assistam novamente, mas tentem não perder o foco com essas coisas externas que estão atrapalhando um pouquinho. Então, quais são as três habilidades dessa aula de hoje que nós vamos estar estudando? A habilidade de história do sexto ano, 01A. Nós vamos aprender a identificar as diferentes noções de tempo, né? Ver como que o homem marcava o tempo, os tipos de tempo, o tempo cronológico, o tempo da natureza e o tempo histórico. A habilidade do sexto ano 01B, a gente vai aprender a identificar as várias formas de notação do tempo, o uso dos calendários e outros artefatos que o homem usou durante a história para fazer a periodização do tempo. Nós vamos ver também nessa habilidade como que a história é dividida, né? Quais são os períodos da história. E a última habilidade, então, dessa aula, a 01C, nós vamos aprender a reconhecer a organização do tempo, como que ele foi construído, né, pelas sociedades da história. Em que contexto que essas coisas foram sendo construídas. Nós vamos refletir, então, sobre o sentido disso, ok? Vamos lá, então. Para começar, eu quero trazer uma frase de um escritor francês muito famoso, Marcel Proust, que durante uma das reflexões dele, ele disse a seguinte frase: os dias podem ser iguais para um relógio, mas não para um homem. Pensem comigo, o que será que ele quis dizer com isso, né? Os dias podem ser iguais para um relógio, mas não para o homem. Então vamos seguir o conteúdo, fiquem com essa frase em mente, para até o final da aula a gente tentar buscar um sentido para ela. Quando a gente fala em tempo na história, a gente tem que ter em mente que a palavra tempo ela pode ter vários significados. Três significados, né, são os mais conhecidos. A gente divide a palavra tempo em três categorias. Então existe o significado da palavra tempo ligado ao clima, à natureza. Existe o tempo que a gente chama de tempo cronológico e existe o tempo que a gente chama de tempo histórico.
Quando a gente fala em tempo clima ou da natureza, é aquele tempo que é associado à chuva, aos ventos, ao frio, às condições atmosféricas. Tá? Então você me pergunta assim, nossa, como que tá o tempo hoje? Tá calor? Tá quente? Tá frio? Então esse tipo de tempo, né, é uma referência ao tempo da natureza, ao tempo clima. Mas existem outras formas também, outros significados da palavra tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala em tempo cronológico, é aquele tempo que ele é marcado pelos relógios. É o tempo marcado em segundos, em minutos, em horas, meses, anos, né? É toda aquela forma de marcação que a gente usa o calendário ou o relógio para estar registrando ele. Por último, então, o outro significado de tempo é o tempo histórico, né? Esse tempo, então, é aquele relacionado à nossa disciplina. É como o homem marca as épocas, as eras da história, como que ele dividiu o tempo da humanidade. Para que serve, então, esse tempo histórico? É aquele tempo que serve para a gente perceber o que mudou na vida do homem com o passar do tempo. Ou o que permaneceu igual, né? Notar as diferenças, notar as semelhanças dos indivíduos, do homem, no decorrer do tempo, na história. Então ele serve para contextualizar, para explicar os fatos que ocorreram no tempo. Normalmente o tempo histórico ele é dividido em épocas, em eras, tá? Por exemplo, a pré-história, a idade antiga, a idade média, a idade moderna. Aí a gente consegue subdividir essa história em outras épocas. Por exemplo, na história do Brasil, a gente divide em Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República e assim vai. Então eu coloquei aqui algumas imagens ilustrativas de cada época histórica que a gente aprende no decorrer dos anos na disciplina de história. A gente colocou aqui uma imagem do Homem da Caverna, fazendo um desenho, né, para representar a pré-história, uma foto do Egito antigo para representar a idade antiga das civilizações antigas, uma imagem que mostra uma guerra, né, entre cavaleiros para representar a Idade Média e um mapa do Brasil colonial, da época que o Brasil foi descoberto, né? Então, olha só, durante muitos séculos, né, e hoje em dia ainda, várias pessoas pelo mundo elas regulam, elas percebem, né, o tempo passar, a sua vida mudar, observando o quê? Os ciclos da natureza. Então, assim, antigamente, nos primórdios, no início da humanidade, como que o homem percebia, né, o tempo? Era observando a natureza, era observando o céu, a lua, o sol, as estrelas, observando a mudança das estações, do clima, né? Mudando da primavera para o verão, do outono para o inverno, e percebendo também principalmente o comportamento dos animais, o comportamento das plantas. Né? Então o homem percebeu que se ele pegasse uma semente, colocasse na terra, que com o passar dos meses, né, essa semente ia germinar, ia brotar uma planta, ela ia desenvolver, gerar frutos e por aí vai. A mesma coisa ele percebeu observando o que? Os animais, observando que os animais nasciam, cresciam e morriam, assim como os outros homens ao seu redor. Quando a gente fala em contagem do tempo, existem várias formas de dividir o tempo. O homem mesmo criou várias medidas para registrar a sua passagem de épocas. Então, várias formas de contar, de dividir o tempo, são muito usadas no nosso dia a dia. Outras nem tanto, a gente usa menos, mas todas são importantes para quê? Para facilitar, né, a nossa percepção do tempo. Então, um dia é uma marcação muito conhecida. O que é um dia? Representa, né, 24 horas. Uma semana representa 7 dias. Uma quinzena representa 15 dias. Um bimestre representa 2 meses. A gente usa muito essa medida do bimestre na nossa vida como estudante, na nossa vida como professor. Então, vocês, estudantes, né, têm que organizar suas atividades, se esforçar para tirar nota durante aquele bimestre, porque o ano nosso escolar, nosso calendário escolar é organizado o quê? Em 4 bimestres. Existe o quadrimestre, né, que é a representação, o conjunto de 4 meses. Existe o que eu esqueci de falar, que é o trimestre, o conjunto de 3 meses. E aí também existe o semestre,
ou seja, o conjunto de 6 meses. O semestre é muito utilizado na vida acadêmica, né? Quando vocês crescerem, virarem universitários, em vez de dividir a vida do universitário em bimestre, como nós aqui dos estudantes da escola, eles dividem em semestre o ano. Então você tem que garantir a nota de vocês, né? As médias boas a cada 6 meses lá na faculdade. Bom, outra medida então super importante que o homem criou é o ano, né, que é o 365 dias ou 12 meses. A gente usa o ano para marcar tanta coisa, para registrar o nosso aniversário, ou uma data comemorativa que a gente gosta muito, sei lá, Páscoa, comer chocolate, o Natal para ganhar presente, né? Então a contagem, essa demarcação do tempo, de dividir ele em ano, ela é essencial, né, para a vida humana. Existe a década, então, que é o conjunto de 10 anos, o século, que é o conjunto de 100 anos, e o milênio, que talvez é uma das formas mais longas, né, de registrar, de dividir o tempo, que é 1000 anos. Outra forma, então, de estar registrando o tempo é o uso dos números romanos, né? Os números romanos, eles representam letras do alfabeto romano. Então, por exemplo, o I representa 1, né? O V representa 5, o X representa 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Então os gregos, ou melhor, perdão, os romanos pegaram as letras do alfabeto que eles usavam, estipularam valores para elas e aí passaram a fazer contas, registros utilizando os números romanos. Hoje em dia a gente ainda utiliza os números romanos para muita coisa. Não recomenda estar usando os números romanos para fazer contas, né? Subtração, divisão, multiplicação, adição. Não é recomendado usar matematicamente falando assim os números romanos. Mas a gente usa, principalmente na disciplina de história, para fazer alguns tipos específicos de registro. Então, por exemplo, quando a gente quer falar o nome de alguém famoso, de um papa, né, que é a autoridade máxima da Igreja Católica, ou de um rei, a gente costuma colocar número romano no nome deles. Então, por exemplo, Papa Leão X, né? Vai escrever lá, Leão X. Rei Henrique VIII, escreve o 8 em romano, VIII. Então, assim, o número romano ainda é utilizado para várias coisas no nosso dia a dia. Tem relógios que aparecem em números romanos, em livros que você vai começar um capítulo e o número do capítulo está em número romano. Então ele ainda tem um peso muito importante na sociedade. A gente tem que conhecer, né, os números romanos básicos, mais utilizados. Na história também a gente usa muito o número romano para registrar o século. Então, tal acontecimento foi no século XVIII. Coloca lá, século XVIII em número romano. Vamos falar um pouquinho então sobre o tempo, né? A divisão do tempo em períodos. Então, na história, para a gente organizar ela de uma forma mais prática, mais fácil de entender, de uma forma cronológica, ou seja, um fato atrás do outro, um ano após o outro, a gente usa a divisão da história em períodos, tá? A divisão da história mais famosa é a que divide o tempo em cinco, melhor, em 5 épocas. Quais seriam essas 5 épocas, então? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essas marcações, essas divisões do tempo, né, foram feitas pelos historiadores europeus há centenas de anos atrás. E aí, algumas pessoas, alguns historiadores não concordam com essa divisão. Fala que essa divisão do tempo ela é muito eurocêntrica, ou seja, foi feita por europeus, considerando só acontecimentos europeus, esquecendo de outros fatos importantes que aconteceram em outros lugares do mundo sem ser na Europa. Independente de concordar ou não com essa divisão, é importante que a gente conheça ela porque ela faz parte, né, da história clássica, da forma como as coisas são ensinadas até hoje. Vamos entender um pouquinho então cada era, cada fase da história que foi proposta por alguns historiadores há algum tempo atrás. Então a primeira fase nossa, a pré-história, é aquele período, né,
que começa lá há 5 milhões de anos atrás e vai aproximadamente até 4.000 anos antes de Cristo. Então, o nome pré-história, a palavra pré-história significa pré, antes da história. Então, é tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita, antes do homem aprender a criar letras, um código de comunicação escrito. Então, esse período que o homem não conseguiu registrar a sua história de forma escrita, a gente chama de pré-história. Então é o tempo que o homem das cavernas lutava pela sua sobrevivência, que ele tinha que caçar grandes animais, né, enfrentar mamutes, enfrentar tigres dentes de sabre, e que eles registravam a sua história como? Fazendo desenhos em cavernas, né, já que eles não sabiam escrever. A outra fase da história, então, que começa quando o homem aprende a escrever, lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo, e vai até 476 depois de Cristo, a gente chama de Idade Antiga. Então, Idade Antiga é esse período todo que eu falei, onde foram surgindo algumas grandes civilizações, alguns povos muito importantes, com culturas, né, bem desenvolvidas. Então, alguns povos que surgiram nesse período que a gente chama de Idade Antiga foram os egípcios, foram os gregos, os romanos, os chineses, tá? E aí então o fato que marca o início da Idade Antiga, como eu disse, é o início da escrita. E o fato que termina a Idade Antiga, lá em 476 depois de Cristo, é quando, né, a cidade de Roma é atacada, né, destruída, e o imperador da época, o Rômulo Augusto, perde o seu trono. Então vocês vão ver que toda a época histórica que a gente está falando tem sempre um acontecimento, um marco inicial, que começou aquela época, e um marco final, algo para mostrar que aquela época acabou. A terceira fase, então, da divisão da história, né, é a Idade Média ou Idade Medieval. É tudo aquele período que vai de 476 depois de Cristo e vai até o ano de 1453, né, que foi a tomada do Império Turco-Otomano, quando houve a queda de Constantinopla. Então, esse período de Idade Média é aquela época que a gente vê muito em filmes, que mostra a Igreja Católica como poderosa, época de castelos, cavaleiros, né, onde tinha os reis, ou então tinha um senhor feudal, um nobre que mandava numa grande porção de terra e ele tinha os seus servos que trabalhavam para ele. A outra fase da história, então, é a Idade Moderna. Quando a gente fala em modernidade, a gente já pensa que é uma coisa atual, né, do nosso dia a dia, mas não é ainda isso não, tá? Idade Moderna é o período da história que vai desde a queda então do Império Bizantino, do Império Turco Otomano, da tomada da cidade de Constantinopla, até 1789, que é quando ocorre a Revolução Francesa. Então, durante esses séculos todos, né, vai acontecer muita coisa, muitas transformações. Então, nesse período aqui da Idade Moderna, aconteceram as grandes navegações, descobriram a América, descobriram o Brasil, surgiram novas religiões e teve várias revoluções. Será mais importante a Revolução Francesa. Eu fiquei apavorado. Nossa, o que será que esse professor está falando de um monte de acontecimento? Todos esses acontecimentos que a gente está citando nessas épocas, vocês vão aprender no decorrer, né, dos anos, do sexto ao nono ano, na disciplina de história. O que a gente tem que focar aqui nesse momento é entender que a história é dividida em períodos, e que cada período, então, né, tem o seu nome próprio, o seu marco, o seu fato importante de início e de término. A última idade, então, né, dessa divisão histórica é a idade contemporânea. O que é a idade contemporânea ou contemporaneidade? É a parte da história que vai da Revolução Francesa de 1789 até hoje em dia, até a atualidade. Então esse período é o que aconteceu várias coisas mais recentes para nós na história. Então aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra e por aí vai.
Uma forma muito famosa, né, de registrar o tempo, e uma das mais antigas também, são os calendários. Então a palavra calendário, né, em latim, que é a língua antiga que originou a nossa língua portuguesa, a palavra calendário significa livro de registro. Calendário também vem de calendai, que em romano significava primeiro dia do mês. Então, hoje em dia, né, existem mais de 40 calendários do mundo, tá? E usado por povos distintos, por povos diferentes. Nós temos mania de achar que só existe o nosso calendário, mas não. Outras culturas utilizam outras formas de registrar o tempo. Esses calendários eles podem ser divididos em três tipos. Existe o calendário solar, que é aquele calendário que ele é baseado pelo movimento da Terra ao redor do Sol, né? E existe os calendários lunares, que considera então o movimento da Lua. O ano não tem conexão com o movimento da Terra em torno do Sol no calendário lunar. Usa-se então a Lua como referência. E existe também o calendário lunisolar, ou seja, o calendário que une tanto o Sol quanto a Lua, né, o movimento desses dois astros, para registrar o tempo. Então, um exemplo de calendário solar é o calendário cristão, é o nosso calendário que a gente usa aqui no Brasil, por exemplo. Já um exemplo de calendário lunar é o calendário dos povos muçulmanos. E um exemplo de calendário lunisolar é o calendário judaico. A gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles e de muitos outros agora nos próximos slides. Então, olha lá, o calendário ele surgiu de onde? Da necessidade que o homem tinha de organizar, de registrar, de marcar o tempo, né? A evolução do tempo. Ele queria uma forma de comemorar certas datas, registrar acontecimentos. Lá na pré-história, os homens marcavam o tempo usando ossos e madeiras. Eles pegavam lá um osso de algum animal que eles caçaram, ou pedaços de madeira, e iam riscando, fazendo riscos para registrar os dias, né, que eles viviam. Já há 5.000 anos atrás, o povo sumério, que viveu lá na Mesopotâmia, eles já tinham inventado um calendário bem parecido com o nosso. Pra vocês terem uma noção, o calendário deles já tinha 12 meses de 30 dias. E esse calendário então sumério vai servir de ideia para que os judeus, né, séculos mais tarde, fizessem o calendário deles. Já há 4.000 anos atrás, né, 1.000 anos depois do calendário sumério, vai surgir o calendário babilônico, lá na cidade da Babilônia. Lá era um calendário lunar, né, que tinha 12 meses e os meses se alternavam. Tinha meses que era 29 dias, tinha meses que era 30 dias, mas considerando essa contagem então no calendário lunar, o total era sempre 354, né, que nem o nosso que tem 365 dias. Então eu coloquei duas imagens, né? Uma representação do calendário babilônico e outra representando o calendário judeu. Outros calendários bem conhecidos foram o calendário egípcio e o calendário maia. O calendário egípcio, por exemplo, já era um calendário solar, né, igual o nosso. Já era um calendário que tinha 365 dias. O curioso do calendário egípcio é que os egípcios só tinham 3 estações do ano: o verão, o inverno e a inundação, que era o período que o rio Nilo, que era o rio principal que eles tiravam o sustento deles, esse rio, né, chovia, ele inundava, transbordava e cobria algumas partes dos territórios deles. Eles corriam, né, e aproveitavam essa inundação para plantar o seu alimento, já que a terra ficava muito fértil nesse período. Então eles não tinham o outono, né, eles não tinham a primavera, era só verão, inverno e inundação. Já os povos maias, o curioso deles é que eles tinham dois calendários em vez de um. Eles tinham um calendário civil, ou seja, para usar no dia a dia deles. Esse tinha 365 dias, só que eles eram divididos em 18 meses de 20 dias cada um. E aí sobrava 5 dias, né, no final daquele ano,
que não entrava na conta de nenhum mês. Aqueles dias ficavam lá perdidos, boiando, né, no tempo. E aí eles criaram outro calendário, que era um calendário sagrado, um calendário para os rituais deles, para os cultos aos deuses deles. Esse calendário sagrado, ele já era, né, menor, ele tinha só 260 dias e era dividido em grupos de 3 meses. Aí o calendário Maia foi aquele calendário que em 2012 o povo achava que o mundo ia acabar. Por quê? Porque pegaram o calendário Maia, que descobriram lá, né, um calendário de centenas de anos atrás, viram que o calendário só ia até 2012, aí o povo deduziu que os maias acreditavam que o ano ia acabar em 2012. Muita gente ficou com medo que o mundo realmente fosse acabar naquela data que os maias tinham previsto. Outro calendário famoso, né, e em uso ainda hoje em dia é o calendário chinês. Então a China, ela usa um calendário diferente do nosso, tá? O calendário deles é lunisolar, então, como eu disse, usa o Sol e a Lua como referência, né? Junta os ciclos do Sol e da Lua. O calendário chinês tem ciclos de 12 anos e o calendário deles sempre se inicia em fevereiro, então eles consideram o ano novo chinês é em fevereiro, não em janeiro, como o nosso, tá? Outra coisa bem curiosa é que o calendário deles, eles têm um horóscopo próprio, né, que são representados por alguns animais: o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. E esses signos, então, né, do horóscopo chinês, eles são registrados por ano. Então, a cada 5 anos, né, as pessoas que nasceram naqueles anos específicos, elas têm o signo daquele animal que representa o ano no calendário chinês. Ao contrário de nós, que temos um horóscopo diferente, 12 signos, né? E os nossos signos não são por ano, são por meses. Bem, o calendário com certeza mais famoso para nós é o calendário que a gente utiliza, que é o calendário cristão. O nome já fala, ó, cristão. Lembra o que? Jesus Cristo. Então a referência, o fato importante que marca o início do nosso calendário, né, é o nascimento de Cristo. A gente passou a contar os anos a partir do ano zero, do dia que Cristo nasceu. Só que o calendário cristão, ele existe dois calendários cristãos. Então existe o calendário juliano e o calendário gregoriano. Qual que é a diferença deles então? O calendário juliano tem esse nome em homenagem ao imperador romano Júlio César, né, que em 45 a.C. ele instituiu, ele colocou, né, esse calendário para ser feito, usado no dia a dia do povo dele, tá? Hoje em dia, poucos lugares do mundo, né, utilizam o calendário juliano como referência. Só algumas igrejas, no caso as igrejas ortodoxas, que são as igrejas católicas lá da Rússia, que ainda utiliza o calendário juliano como referência para algumas festas, algumas datas importantes. A maioria do mundo, então, né, hoje em dia, que ainda utiliza um calendário cristão como referência, utiliza o calendário gregoriano. O calendário gregoriano tem esse nome porque ele foi instituído, ele foi feito, né, aprovado o uso pelo Papa Gregório XIII. Então, olha que curioso. O Papa Gregório XIII, no ano que ele instituiu o calendário juliano, perdão, no ano que ele instituiu o calendário gregoriano, tiveram que pular 10 dias do ano. Por quê? Porque ele queria acertar o tempo do calendário dele, o novo, com o calendário anterior, né, o juliano, que estava em vigência na época. Então, simplesmente, com uma bula papal, que era um documento, né, que o Papa escrevia, aquele Papa afirmava que no dia 4 de outubro ia pular imediatamente para o dia 15 de outubro. Então, 10 dias sumiram do calendário. Olha que curioso, né? Então, o que será que aconteceu com as pessoas que faziam aniversário nesses 10 dias que foram
apagados da história, foram pulados. O calendário gregoriano, como eu disse, então, é o que a gente segue atualmente aqui no Brasil, né? E na maioria do mundo, tá? Outro calendário bem famoso e utilizado por alguns povos é o calendário judaico ou hebraico. Esse calendário ele é usado pelas pessoas que seguem a religião do judaísmo, né, do povo de Israel. Ele já é usado há mais de 3 milênios. E ele é usado para marcar os aniversários, os casamentos, as festividades dessa comunidade. O calendário hebraico ele é lunisolar, né? Os meses são baseados no ciclo da lua, enquanto o ano é adaptado de acordo com o ciclo solar. Por isso que o calendário deles é alternado. Um ano ele tem 12 meses, no outro ano ele tem 13 meses. Vai alternando assim. Um ano tem 12, um ano tem 13. Olha que curioso. O marco inicial do calendário judaico, enquanto no cristão era o nascimento de Cristo, aqui no calendário judaico, né, o acontecimento importante para começar a registrar esse tempo foi a data que para os judeus supostamente Deus criou o universo. Então, enquanto para nós cristãos nós estamos no ano 2020, esse ano para os judeus é o ano 5780. O calendário muçulmano, ou calendário islâmico, né, é um calendário lunar, também ligado à questão religiosa de determinados povos. A gente chama esse calendário de calendário egírico. Por quê? Porque o fato que inicia a contagem do tempo no calendário muçulmano é quando o profeta Maomé fugiu para Medina, né? Para uma cidade que é sagrada de acordo com a cultura muçulmana. E aí então essa fuga de Maomé para Medina é chamada de Égira. Por isso que o calendário muçulmano também é conhecido como calendário egírico. Tá? Segundo essa contagem, então, enquanto para nós é 2020, para eles, os muçulmanos, o ano é 1441. Nesse calendário deles, eles têm 354 dias, dividido em 12 meses, de 29 ou 30 dias. Vocês podem estar se perguntando, e os nomes dos dias da semana? Né? De onde será que veio? Cada povo, cada cultura, cada língua, os dias da semana têm origens diferentes. Mas vamos conhecer algumas origens, né, as mais famosas, que têm mais a ver com o nosso dia a dia. Então, a maioria dos nomes dos nossos dias da semana são em homenagem a astros, a planetas, né? Então, por exemplo, o Sol é dedicado, o domingo, perdão, é dedicado ao Sol. A segunda-feira é dedicado à Lua. A terça-feira a Marte. Quarta-feira, Mercúrio. Quinta, Júpiter. Sexta, Vênus. E sábado, Saturno. Então, olha só, cada dia da semana em homenagem a um planeta ou a um astro, no caso a Lua ou o Sol. Já os nomes da semana, né, dos dias da semana, eles são bem curiosos, principalmente na língua inglesa. Então, por exemplo, domingo em inglês é Sunday, que significa a junção de duas palavras: sun, que é sol, e day, que é dia, ou seja, dia do sol. Já segunda-feira é Monday, ou seja, moon de lua, day de dia, dia da lua. Terça-feira, Tuesday, que significa dia de Twin, ou melhor, Twins Day, que era o deus da guerra e da glória na mitologia nórdica. Quarta-feira em inglês é Wednesday, que significa One Day, ou seja, uma homenagem a Odin, né, que era o governante dos deuses nórdicos, né, que é ligado à sabedoria, magia, vitória, à morte, né, o pai do Thor. Quinta-feira é Thursday, que significa, né, Thor's Day, dia de Thor, do deus do trovão, do filho de Odin. Sexta-feira é Friday, ou seja, Freya's Day, dia de Freya, a deusa germânica da beleza e do amor. Sábado é Saturday, que significa dia de Saturno. É o único dia, então, que não é uma homenagem a um deus, né? Nem a
a um astro, em homenagem a um planeta, no caso. Então, Saturno vem de sábado. Ou melhor, sábado vem de Saturno. Já os dias da semana em português é outra história, não tem nada a ver, né, com deuses antigos ou com o sol, com a lua, como no caso da língua inglesa. Então olha lá, a nossa língua portuguesa ela veio do latim, né, que é uma língua que tinha lá na Idade Média e que essa língua morreu. O que significa isso? Que quase ninguém mais sabe falar. Essa língua ela foi se transformando, ela virou outras línguas. Ela derivou, né, ela virou o espanhol, o português, e aí então ela entrou em extinção. Hoje em dia poucas pessoas sabem falar o latim, só alguns estudiosos, né? Porque o latim é ainda usado no meio acadêmico, é usado no meio científico. Então olha lá, antigamente em latim a palavra domingo veio de dies dominica. O que é dies dominica? Dia do Senhor, né? Era considerado o sétimo dia, o dia que Deus descansou, né, após ter criado o mundo. Então, nesse dia, o Dias Dominica, o dia do Senhor, o domingo, era o dia que as pessoas tinham mania, e ainda tem hoje em dia, de ir para a igreja, rezar, né, se dedicar à sua fé. E olha só, quando eles iam lá na igreja, após o culto, a missa, normalmente ao redor da igreja tinham feiras, onde as pessoas iam lá vender seus produtos. Então, o domingo era o primeiro dia de feira. O dia que vinha após o domingo, né, era a segunda-feira. É daí que vem o nome feira que a gente tem nos dias da semana. Terça-feira, terceiro dia de feira. Quarta-feira, quarto dia de feira. Quinta-feira, sexta-feira. Por quê? Porque usaram o domingo, né, como referência para ir na igreja. Usaram então o fato de fazerem feiras ao redor da igreja e os dias que vinham após a feira. O único outro nome diferente da semana, o sábado, já não tinha ligação com essa questão da feira. O sábado é uma homenagem, né, ao termo hebraico Shabbat, que é considerado o último dia da semana para os judeus. Olha que curioso. Já os meses do nosso calendário, eles têm esses nomes em homenagem a deuses. Então, por exemplo, janeiro é uma homenagem ao deus romano Jano, que é o deus dos princípios, o deus do começo. Janeiro não é o primeiro mês do ano, não está começando o calendário, então é homenagem ao deus do começo das coisas, o deus do princípio Jano. Fevereiro já é uma homenagem ao deus romano Febro. Tá vendo? Fevereiro, que é o deus dos mortos. Março era dedicado ao deus romano da guerra, Marte. Abril era dedicado à palavra abrir, o despertar da vegetação. Era tipo a primavera para eles. As plantas estão surgindo, se abrindo. Então é o mês de abril. Maio, em homenagem a Maia, né? Que era a mãe do deus Mercúrio, a deusa Maia. Junho, uma representação, uma homenagem à deusa Juno, que é a deusa das mulheres casadas. Julho já era uma homenagem ao imperador romano Júlio César, já que ele era a autoridade máxima, ele ganhou um nome, né, ele ganhou um mês com o nome dele. Agosto é uma homenagem a um outro imperador romano famoso, Rômulo Augusto. Já setembro, outubro, novembro e dezembro significa a ordem dos meses em romano. Então, setembro vem de 7, sétimo mês romano. Outubro vem de 8, oitavo mês romano. Novembro de 9, nono mês romano. Dezembro de 10º mês romano. Uma imagem que eu coloquei para vocês aí, então, de alguns deuses, né, romanos, deuses gregos, nessa joia aí para ilustrar a origem dos nomes dos meses. Por que a semana tem 7 dias, então? Como que o homem fez essa marcação, criou a semana? Isso foi uma ideia dos babilônicos, que há milhares de anos atrás observaram, né, que a lua no céu demorava 7 dias para mudar de fase. E eles usaram então a lua como referência para fazer o calendário deles. E a maioria dos povos, então, utilizam, né, essa marcação de semana, ser 7 dias. No calendário nosso a gente consegue observar geralmente as fases da lua, isso vem registrado pra gente, né? Outra forma, então, bem famosa de
de marcar, de registrar o tempo, foi a invenção dos relógios. Tiveram vários tipos de relógio durante a antiguidade até a atualidade. Então, um dos primeiros relógios a serem criados, né, que os historiadores têm registros, é o gnomon, que é o relógio de sol. Olha que legal, eu coloquei 3 imagens de 3 modelos diferentes desse relógio de sol, né? Ele usa então o movimento do sol como referência. Sempre ele tem essa haste aí no meio do relógio, né? Que serve para refletir a luz do sol e formar o ponteiro que vai marcar a hora no relógio. Então, normalmente essa haste era feita de ferro, né, para resistir ao tempo, mas poderia ser feita de madeira, de outro material sólido, e aí então ela reflete a luz, né, a sombra, nessa superfície plana que é o relógio desenhado. Tá? Outro relógio famoso então foi a clepsidra, ou relógio de água, né? Foi utilizado por vários povos no decorrer da história. Então, a primeira clepsidra, a mais antiga, é a clepsidra grega. Se vocês olharem na imagem, vocês vão ver que são 2 recipientes, um no lugar mais alto, outro no lugar mais baixo. E aí a água escorria então do recipiente alto para o recipiente baixo, marcando, né, de acordo com o nível da água que ia subindo, os registros de tempo que estavam desenhados, escritos lá dentro. A clepsidra romana, olha, também parecia um funil, né? A água ia escorrendo pelo funil, de acordo com o recipiente de baixo que ela ia enchendo, também ia marcando o tempo. Outras clepsidras mais antigas já tinham relógios mecânicos, tipo esse da terceira imagem, mas usava a força da água, né, para o nível da água ir subindo, a ferramenta e fazer o relógio girar, funcionar e marcar o tempo. E hoje em dia já existem clepsidras bem mais modernas, como esse daí da última imagem, com todo um mecanismo por trás. A ampulheta, então, é um relógio antigo super famoso. A gente costuma achar que ele é super, hiper, mega antigo, mas até que ele não é tão antigo assim. Ele foi inventado por volta de 750, né, depois de Cristo, lá na França. É um recipiente de vidro, normalmente, onde a areia cai da parte de cima para a parte de baixo. E aí esse recipiente de vidro, a gente colocava, enfeitava ele, né, com madeira, com ferro. Existem vários modelos de ampulheta e você acha ainda em várias lojas, né? As pessoas gostam de usar como enfeite em casa atualmente. Outro relógio bem curioso e que poucas pessoas conhecem, né, que foi usado lá na Europa do século 9, é o relógio vela. Então olha que relógio curioso. As pessoas pegavam a vela, colocavam um prego fazendo marcações, ou então uma base, né, escrito números, e aí de acordo com que a vela ia queimando e atingindo determinadas marcas, isso significava, né, o tempo que foi passando. Olha que curioso esse relógio. Depois, mais tarde, lá por volta de 1500, surgiu o relógio de bolso, que foi inventado em Nuremberg, na Alemanha. Né? Lá que surgiu a primeira fábrica de relógios de bolso. E olha como os relógios de bolso hoje em dia quase ninguém usa, né? É meio que coisa de gente antiga, de gente velha, mas são chiques. Naquela época, você ter um relógio de bolso era coisa de nobreza, de gente rica, da aristocracia. Ter um relógio naquela época era a mesma coisa do que você ter uma joia preciosa, um anel de alguma pedra preciosa ou um colar. Era algo assim muito valorizado, chamava muita atenção naquela época. Depois, por volta de 1580, surgiu o relógio de pêndulo, né, que são aqueles relógios, alguns são de parede, outros não, são de chão, né? Alguns têm aquele cuco, o passarinho que sai quando a hora certa hora é registrada. Então, olha só que coisa curiosa. Né? O relógio de pêndulo foi inventado na Holanda, tá? Principalmente, ou melhor, lá por volta de 1656. Depois, mais tarde, vai surgir o relógio de pulso, que todo mundo conhece, a maioria de nós
temos um em casa ou até mesmo utilizamos, né? O relógio de pulso foi inventado na Suíça por Patek Philippe. Muitas pessoas costumavam dizer que quem inventou o relógio de pulso foi o Santos Dumont, né, aquele brasileiro que inventou o avião. Mas os historiadores falaram que não, que o Santos Dumont ele popularizou esse relógio, ele deixou o relógio de pulso famoso para os homens. Né, porque quando ele foi pilotar o avião dele, ele precisava marcar o tempo, não tinha como ele ficar olhando um relógio de bolso ou olhando um outro relógio. Então ele pediu para um amigo dele criar o relógio de pulso para ele poder olhar a hora sem soltar, né, o controle do avião ali, ter um acidente aéreo. Mas registros históricos apontam que já existia relógio de pulso antes, que era algo muito utilizado pelas mulheres. Mas o relógio de pulso ser utilizado entre os homens foi algo graças ao Santos Dumont, que foi um dos primeiros a usar esse acessório. Hoje em dia, então, existem relógios digitais de vários modelos, né? Hoje em dia o relógio é algo barato, todo mundo tem em casa. E quanto mais a tecnologia foi evoluindo, né, mais simples, mais barato esse dispositivo ficou. Então hoje em dia tem relógio no celular, tem relógio nos aparelhos eletrônicos, né, no DVD, tem relógio no micro-ondas, em qualquer lugar. Bem, espero que a aula de hoje vocês tenham relembrado um pouquinho sobre as formas de dividir a história, terem relembrado um pouquinho dos calendários antigos, dos calendários recentes, dos tipos de relógio. Então não se esqueçam que no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo do Facebook, essa aula vai estar disponível. Vou estar disponibilizando esse PPT, esse PowerPoint bonitinho para vocês lerem com calma e responderem às atividades que eu estarei disponibilizando. A previsão é que a cada 10 dias eu poste uma videoaula diferente, as atividades, e que eu vou postando a correção desses exercícios no nosso grupo. Então, agradeço a atenção de vocês, bons estudos, que essa quarentena termine logo e a gente possa se ver. Tchau, tchau. Muito obrigado.